Ok, pessoal, vamos dar uma estudada agora nessa parte de inspeção aí da luz branca, tá? Inicialmente você tem que entender o que é luz branca. A luz branca pra gente é a luz solar. Nós podemos dizer que a luz solar, a luz branca, né, é uma luz do tipo policromática, tá certo? Por que policromática? Poli, né, esse prefixozinho poli, várias, cromática, cores. Nós podemos falar que no feixe de luz branca nós temos várias cores, várias luzes, tá? No feixe de luz branca, que são aquelas cores que compõem o arco-íris, tá certo? Então a luz solar, nós temos todas essas cores aqui, ó, na luz solar, tá? No feixezinho de luz solar, no feixezinho, né, de luz branca, nós temos todas essas cores, o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta, tá certo, pessoal? Então essa é a ideia. Então a gente pode falar que a luz solar é uma luz do tipo policromática, tá certo? E o que seria essa tal de dispersão? A dispersão seria quando a gente tem o feixezinho organizado, todas as cores juntas, né? Quando elas passam, quando elas sofrem, essas cores sofrem uma refração, a gente vai ter uma separação. A gente vai ter uma separação das cores. A gente vai ter uma abertura, como se fosse um leque, tá? O lequezinho fechado, feixezinho de luz branca. Ao passar de um meio para o outro, a gente vai considerar que a dispersão acontecendo, essa separação em todas as cores que compõem esse feixe aí policromático, esse feixe de luz branca, tá certo? Então eu considerei aqui, ó, luz branca ao passar aqui do ar para a água, né? Ao passar do ar para a água, esse feixe de luz branca está sofrendo aqui a dispersão, está sofrendo aqui, ó, essa separação. Então dispersão para a gente é uma separação, né? Daquelas cores ali, que compõe aquele feixe policromático, tá certo, pessoal? Então a gente vai ter nessa sequência o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Perceba que só tem sentido você falar, né? Só tem sentido em você falar de dispersão se a luz for do tipo policromática. Se a luz for do tipo monocromática, ou seja, uma cor apenas, né? Uma cor pura, como por exemplo a cor azul, não tem sentido você falar numa dispersão para a cor azul, tá certo? A cor azul, quando ela está, por exemplo, se propagando, se ela sofrer a refração, ela não vai abrir aquele feixe em outras cores. Não faz sentido isso, tá certo? Então, assim, só faz sentido a gente falar em dispersão se a luz for do tipo policromática, tá? Para monocromática não tem sentido, que ela não vai abrir em outras cores, que ela é composta por uma cor só, não faz sentido. Então, a gente pensar em dispersão para uma luz monocromática, tá? Tem que ser, então, do tipo policromática, tá certo, pessoal? E um detalhe que eu queria que vocês reparassem aqui, lá pela frase irada, que eu falei para vocês, a frase irada, eu vou chamar a atenção de vocês novamente, ela é importantíssima, cara. Se você está assistindo essa aula agora, tá certo? E você não sabe a frase irada, pare, volte, fique lendo a frase irada, coloque aquela frase na sua cabeça, que ali vai te ajudar demais, cara, nessa parte de refração. Então não passe direto, volte, né, o vídeo passado lá, assista, dê uma olhada na frase irada, assimile, memoriza aquela frase vai lhe ajudar bastante aqui nessa parte de refração, tá certo? E vamos dar uma lembrada então aqui, eu vou falar aqui para vocês a frase irada, e você vai falando comigo aí, você já está sabendo a frase irada, tá certo? A frase irada é mais ou menos assim: quanto maior o índice de refração do meio, né? A gente fala que o meio ele é mais refringente é o meio material, né? Mais próximo da reta normal fica o raio de luz. Quanto maior o N, mais próximo da reta normal fica o raio de luz, e menor é a velocidade da luz naquele meio material, tá? Essa é a ideia da frase irada. E se você for parar para pensar aqui comigo, nós podemos dizer que o índice de refração da água, né, para a cor violeta vai ser o maior de todos, pela frase irada. Por quê? Porque a cor violeta é aquela cor que está mais próxima da reta normal. Está aqui a reta normal, a cor que está mais próxima da reta normal é a cor violeta, tá? Então nós podemos dizer aqui, ó, numa boa, pessoal, que o índice de refração da água para a luz violeta é o maior de todos. Depois, o índice de refração da água para a luz anil vai ser o segundo maior. E o índice de refração da água para o azul vai ser o terceiro maior. Então nós podemos garantir isso aqui, ó, na maior tranquilidade pela frase irada. Quem tem índice de refração maior, né, vai ter o quê? Vai ficar mais próximo da normal. E a cor que está mais próximo da normal é o violeta. Então o violeta está mais próximo, maior índice de refração. Depois o anil está aqui, ó, o segundo mais próximo. Depois o azul, terceiro mais próximo e assim por diante. Perceba que o vermelho é a cor que tem o menor índice de refração, né? É a cor que a água vai ter o menor índice de refração, vai ser para a luz vermelha. Por quê? Porque a luz vermelha é aquela que está mais longe da reta normal. Tá aqui a reta normal pontilhada, a luz vermelha é aquela que está mais longe. Então a gente fala que a luz vermelha, que a água, né, vai ter um índice de refração menor de todos aí para a cor vermelha, tá certo, pessoal? Uma coisa tranquila, né, que a gente pode tirar como conclusão aí pela frase irada numa boa, tá certo, pessoal? Numa boa mesmo. E em termos de velocidade, continuando a frase irada, quem tem N grande, né, mais refringente é o meio, mais próximo da normal fica o raio de luz, é assim?
E menor, pessoal, é a velocidade da luz. Então, quem tem N grande fica mais próximo da normal, verdade. Mas, em compensação, tem menor velocidade. Isso aqui é uma coisa tranquila, uma coisa que eu já falei para vocês, uma coisa que eu tenho certeza que vocês vão lembrar, né? Nós vimos que para calcular o índice de refração, você fazia assim, ó. N é igual a C sobre V, não consigo voar, tá certo? Perceba que o índice de refração e a velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Este N e este V são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quem tem N grande vai ter velocidade pequena. Então nós podemos dizer na tranquilidade, certo? Que a cor violeta é aquela que tem maior índice de refração. Em compensação, vai ser a cor com menor velocidade, tá? Até pela fraseirada. Quanto maior o índice de refração, né, no finalzinho da fraseirada agora, menor a velocidade da luz naquele meio material, tá certo? Então, a cor violeta é aquela que tem menor velocidade, depois a cor anil, aí depois o azul, depois o verde, depois o amarelo, depois o laranja, e a cor que vai ter aí a maior velocidade vai ser a cor vermelha. Ó. A maior velocidade para a gente vai ser o vermelho, tá bom? Tranquilo isso daí, é só você lembrar da frase irada, tá? Você não vai vacilar com esses detalhes ali que eu coloquei, com aquela comparação, né, entre os índices de refração e a comparação ali entre as velocidades de cada uma das cores. Um detalhe importante, pessoal, não pense que o índice de refração da água, isso aqui eu já falei na aula passada, o índice de refração da água ele não é fixo não, tá? O índice de refração da água ele depende da cor, depende da luz que está incidindo, né, naquele meio material. Então, por exemplo, a água, o índice de refração da água não vai ser um valorzinho fixo, tá? O índice de refração da água vai depender de quem? Depende da luz que está se propagando. Se for a luz violeta, ele vai ter um índice de refração para violeta. Se for o anil, ele vai ter um índice de refração para cor anil. Para o azul, vai ter um índice de refração diferente. Então, assim, o índice de refração de um meio material depende da luz que está se propagando, né, naquele meio material, tá certo? Esse é um dos fatores. Com certeza a gente pode afirmar isso na maior tranquilidade, tá bom? Um detalhe importante, coloquei aqui uma observação importante aqui para chamar a atenção de vocês. Perceba que a luz que tem a maior velocidade de todas é quem? A luz vermelha. A luz vermelha é aquela que tem a maior velocidade. Isso é uma coisa que tem que ser bem claro, isso aí você tem que colocar aí na sua cabeça para as questões teóricas. Então assim, você vai pegar questões teóricas depois, onde ele vai falar isso daí. Poxa, a vermelha é aquela que tem maior velocidade, verdadeiro ou falso? Você vai ter que marcar lá na hora, cara, tá certo? Então você tem que ficar ligado nisso daí. Aqui eu vou dar uma dica para vocês super tranquila, cara, super tranquila. É uma dica ridícula, tá? Mas ela vai servir. Perceba que as coisas mais ridículas são aquelas coisas que acabam ficando aí, são aquelas coisas que a gente acaba não esquecendo, tá certo, pessoal? Então pensem assim, ó, qual é o carro, né? Qual é o carro onde o vermelho é a cor tema, onde a cor vermelha é a cor tema daquele carro? Diz aí pra mim. Cor vermelha se associa logo a qual carro? Fala aí. Fiat Uno? Não é Fiat Uno não, galera. É quem? Boa, Ferrari, né? A Ferrari é aquela cor, né? Desculpa, a Ferrari é aquele carro, né? Onde a cor vermelha é a cor tema, cara, para a Ferrari. A Ferrari corre muito ou pouco? Fala aí. Muito, né? A Ferrari corre demais, galera. Então você vai pensar assim, ó. Dessas cores aqui, aquela que tem maior velocidade vai ser qual? Vai ser vermelho. É só você lembrar da Ferrari. A Ferrari corre demais, tá certo? Tá? Maior velocidade, vermelho, vermelho, Ferrari. Fica essa dica aqui ridícula para vocês, ó. Vermelho, Ferrari, tá certo? Ah, foi por isso que você veio de vermelho hoje? Não foi por isso não, mas fica aí a ideia para vocês, tá certo? Então a cor vermelha é aquela cor que tem a maior velocidade de todas. Só você lembrar da Ferrari, vermelho, Ferrari, maior velocidade. Dica bacana para vocês, dicasinha ridícula, tá certo? Eu coloquei aqui, ó, a luz violeta é a mais lenta de todas, tá? Você não tem nenhuma dica para isso? Não tenho sim. Tá? Essa dica ela é horrível, cara, mas você não vai esquecer, tá certo, pessoal? É só você pensar assim, ó, violeta é a mais lenta de todas. Então a gente vai falar assim, ó, violeta, violenta, ó, não, você não falou isso não, cara. Corta, vou desligar. Não desligue. Por favor, não desligue aí, tá? Acompanha aqui a linha de raciocínio, cara. Tem lá o seu motivo, ó. Presta atenção aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, violenta. Não acredito que ele tá fazendo isso. Tô sim. Não é possível, cara. Que cara ridículo, cara. Pois é, eu tô fazendo, ó. Ah, meu Deus do céu, que ridículo, cara. Pois é, ó. É só você pensar assim, ó. Violenta, lenta, tá? Lenta, menor velocidade. Para quem? Violenta, violeta. Então, violeta é a que é a mais lenta de todas, ó. Violenta, lenta, menor velocidade pro violeta. Fica aí essa dica para vocês. Então, é só você associar, pessoal. Vermelho, Ferrari é a mais rápida de todas, tá certo? Isso daqui, pessoal, num dado meio material, por exemplo, aqui na água, no vidro, isso aí a gente pode garantir na tranquilidade, tá certo? No acrílico, então, a luz que vai ter a maior velocidade vai ser o vermelho, é só lembrar do vermelho Ferrari.
E se for, por exemplo, no vidro, né, no acrílico e tal, a luz que tem a menor velocidade aqui, só lembrar, a luz mais lenta de todas, violenta. A mais lenta é a violenta. Então, a violeta é que vai ter a menor velocidade num dado meio material, no acrílico, por exemplo, no vidro, né? Na água, a gente pode considerar isso então na maior tranquilidade. A mais rápida, vermelha, a mais lenta, violenta. Violeta vai ser a mais lenta de todas. Pensa assim, tá bom? A observação 2 que eu coloquei aqui, perceba que a cor que sofre o menor desvio, ó, vai ser a cor vermelha. Perceba aqui, ó, nesse feixe de luz branca nós temos todas essas cores. Então todas as cores vêm nessa direção aqui, ó. Ao passar para a água, né, ao sofrer aqui essa refração, eu considerei essa dispersão, essa separação das cores. Perceba que a cor vermelha é o desvio mais suave, né? O desvio mais tranquilo, o desvio mais suave. Perceba que a cor violeta é aquela que sofre o desvio mais brusco. Olha só, o desvio mais brusco, ó. O violeta vinha nessa direção aqui, olha só o desvio que ele sofreu. Foi um desvio muito acentuado, um desvio muito brusco. Já a cor vermelha não, ó. O desvio é bem suave, tá? Um desvio bem pequeno, né? Aí para a cor vermelha, né? Então nós podemos dizer, pessoal, qual é a cor que sofre o desvio mais violento, hein? Desvio mais violento, ó. Violento, você vai lembrar de quem? Violeta. Desvio violento, não acredito, cara. Cara, essa é a dica. Desvio violento, violeta, é só você pensar assim. Então a cor que sofre desvio mais brusco, desvio mais violento, vai ser o violeta, ó. Desvio violento, tá aqui, ó. Desvio violento, né? Violento. É só você lembrar do violeta, tá certo? A cor que sofre desvio mais suave vai ser a cor vermelha. Tranquilo isso daí? Isso aí você tem que saber, pessoal. E cuidado que nas questões ele não vai te dar, geralmente ele não te dá a figura, entendeu? Ele vai só fazer a afirmação lá na hora, você tem que lembrar disso daí. Por isso que eu estou falando essas coisas ridículas aí, para você poder fazer algumas associações, para você poder lembrar lá na hora, tá certo, pessoal? Essa é a ideia. Eu coloquei aqui para vocês o que a gente vai chamar de espectro de ondas eletromagnéticas, tá? Lá na parte ondulatória a gente vai estudar aí essas ondas, né? Aquela ideia de frequência, o que é um comprimento de onda e tal. Vamos ver como é que é a velocidade de propagação. A gente vai estudar uma série de coisas, tá? Na parte de ondulatória. Mas aqui eu vou só dar uma antecipada, já que eu estou falando aqui da luz. A luz pra gente, pessoal, ela é uma onda, né, do tipo eletromagnética, tá certo? E assim, nós não temos apenas a luz como onda do tipo eletromagnético, nós temos outras ondas que também são ondas eletromagnéticas, como por exemplo as ondas de rádio, AM, FM, são ondas eletromagnéticas, ondas de radar, né? Raio-X, raio gama, o infravermelho, tá? Ultravioleta, são exemplos aí de ondas eletromagnéticas, tá certo, pessoal? E se você organizar, né, numa faixa crescente de frequência, tá? Cada onda eletromagnética dessa, se você for colocando numa certa faixa crescente de frequência, a gente vai ter o que a gente chama de um espectro, né, de ondas eletromagnéticas. Então o espectro é uma sequência. Então eu coloquei aqui algumas ondas eletromagnéticas para a gente. E dessas ondas eletromagnéticas para a gente, aquela que nós seres humanos conseguimos enxergar a olho nu, são essas aqui, ó, né? Essa faixa aqui que vai do vermelho até o violeta, é a faixa que a gente consegue enxergar aí a olho nu, tá certo? Então essa parte que a gente vai chamar de luz visível, tá certo? Luz visível. Então o infravermelho a gente não enxerga a olho nu, as micro-ondas a gente não enxerga, as ondas de rádio a gente não enxerga, o ultravioleta a gente não enxerga a olho nu, raio-x a gente não enxerga a olho nu, raio gama a gente também não enxerga a olho nu, tá certo, pessoal? E perceba, essa faixa aqui, ó, essa sequência, né, aqui crescente, essa sequência que eu coloquei aqui para vocês, da esquerda para a direita, é uma sequência crescente de frequência. Lá na parte de ondas eu vou definir para vocês o que é a frequência, mas fica aqui só a ideia, tá certo? Vou só plantar aqui uma sementinha. Então essa aqui é uma ideia que eu já estou antecipando. A gente vai falar que a gente pode afirmar na maior tranquilidade que o vermelho da parte visível, o vermelho é aquela cor que tem a menor frequência, já que a frequência ela cresce desse jeito. E o violeta vai ser aquela cor, né? Vai ser aquela luz que vai ter o quê? Que vai ter a maior frequência, tá certo, pessoal? Então a frequência ela cresce desse jeito, ela cresce aqui, ó, da esquerda para a direita, vermelho, menor frequência, o violeta, maior frequência, tá certo? E tem uma outra grandeza, que ela é inversamente proporcional à frequência, que é o chamado comprimento de onda. Nós vamos definir isso aí também lá na parte de ondulatória. E a gente fala que o comprimento de onda, se a frequência ela cresce aqui, ó, para a direita, o comprimento de onda ele vai crescer então para a esquerda. Então o comprimento de onda ele vai crescer assim, ó, da direita para a esquerda. Tá aqui, ó, o comprimento de onda, e eu já falei sobre ele aí na aula passada, né? Sobre a representação do comprimento de onda. Parecia um Y, né, de cabeça para baixo. Esse comprimento de onda que eu vou representar aqui para vocês, ó. Estão lembrados aqui, ó, o lambdazinho?
parecia um Y, né, de cabeça para baixo. Essa letra grega lambda representa para a gente o comprimento de onda. Então a gente pode falar que a luz violeta é aquela que tem o menor comprimento de onda, porque o comprimento de onda ele cresce assim, ó, ele cresce desse jeito, da direita para a esquerda, tá certo? Então a luz violeta é aquela que tem o menor comprimento de onda, em compensação a luz vermelha é aquela que tem o maior comprimento de onda, o maior lambda, né? A gente pode afirmar isso aí na maior tranquilidade. Uma observação importantíssima, pessoal, olha só. Todas essas ondas eletromagnéticas aqui, ó, todas, tá? No vácuo, todo mundo tem a mesma velocidade, tá? No vácuo, todas as ondas eletromagnéticas têm a mesma velocidade, que é aquele valor 300 mil km por segundo, ou então 3 vezes 10 a oitava, né? Metros por segundo, tá certo? Então, no vácuo, o vermelho tem a mesma velocidade do laranja, tem a mesma velocidade do amarelo, do verde, do azul, do anil violeta, mesma velocidade do ultravioleta, dos raios gama, das micro-ondas. No vácuo, todo mundo tem a mesma velocidade. Então, isso daqui não é válido, ó, essa desigualdade que eu fiz aqui, não é válida no vácuo, tá? No vácuo, todo mundo é igual, todo mundo tem a mesma velocidade. Agora, por exemplo, se eu considerar aí um meio agora como sendo vidro, né? Ou então acrílico, diamante e tal, não importa, tá? A gente pode afirmar isso daqui na maior tranquilidade. A gente pode falar que o vermelho vai ter a maior velocidade, depois o alaranjado, o amarelo, o verde, menor velocidade, o violeta. É só você lembrar o violenta, né? O violenta, o lentazinho, menor velocidade vai ser o violeta. Maior velocidade, vermelho, né? Vermelho Ferrari. Aí é para um meio material diferente do vácuo, tá certo, pessoal? Por exemplo, o diamante, por exemplo, a água, o vidro, tá certo? A gente fala que o vermelho, Ferrarizinha, né? Tem a maior velocidade de todos, é só lembrar da Ferrari, tá certo, pessoal? E o violeta, menor velocidade, violenta aí para vocês. Qual a cor que sofre desvio mais brusco, mais violento? Violeta, desvio violento, violeta, tá certo? Fica essa dica aí para vocês. Vamos continuar nosso estudo de refração. Vamos aí para a próxima aula. Vamos lá então, ok?